Muito bom participar desse evento, principalmente estando ouvindo colegas de Minas Gerais, até da instituição em que me fez doutora, a PUC Minas, de Lavras, que é perto da minha cidade, é a Kesley, e de trabalhos que compartilham da área do que eu estudo, que são os textos de humor. Então, foi muito bom ouvir sobre os memes, e aqui eu vou acrescentar mais um gênero de humor que eu tenho estudado nestes últimos meses, mais especificamente desde o ano passado, quando me surgiu essa ideia de começar a trabalhar o causo, e mais especificamente o causo cômico. Principalmente para a gente que é do interior, a gente está mais acostumado a ouvir histórias dos nossos avós, das pessoas mais antigas dos bairros, que vão contar aí várias histórias de suas vidas, ou vão contar questões históricas da cidade, do meio em que a gente vive. Então, eu trago aqui hoje mais para reflexão, não é uma pesquisa que está finalizada, é um projeto a ser realizado, então eu estou na parte de leitura, apresentação, debates a respeito do caos cômico no ensino de língua portuguesa, abordagens teóricas e potencial didático deste gênero para a educação básica. E aí eu também penso na educação infantil, como foi apresentado pela colega anterior, Maria Olinda, se não me erro o nome, que falou das narrativas orais aí na educação infantil. Eu sou professora já hoje do Instituto Federal do Espírito Santo, não moro mais em Minas, e sou administradora aí de uma página que trabalha com linguística, humor e ensino no Instagram e no YouTube. Eu faço divulgação científica. O que motivou a minha investigação a respeito do caos cômico? Essa minha proposta de trabalho com o ensino médio, especificamente, que é o que nós temos no Instituto Federal, é a partir do livro Gêneros Humorísticos em Análise, de Ana Cristina Carmelino e Paulo Ramos. A Ana Cristina foi a minha orientadora de mestrado, esteve na minha banca de doutorado. Eu comecei a estudar os textos de humor no mestrado, eu fiz o mestrado na UFES e continuei estudando os textos de humor até o dado momento. E aí fiz um curso na Unicamp e durante essa formação na Unicamp foi disponibilizado várias edições aí de livros didáticos do PNLD de 2020 e me surpreendi na minha análise deste volume de livros com Estações de Língua Portuguesa e o seu capítulo 5º, esse é do ensino médio, né? Tinham a proposta de algo que eu defendo muito e quase todos os dias nas redes sociais, nas minhas aulas, que é o humor é coisa séria. E eu faço voz aqui à fala da professora Ana Cristina Carmelino, por que não estudar os gêneros do humor? E por isso que eu já fiquei muito feliz, porque eu vi que aqui eu tinha colegas também fazendo uso dos gêneros do humor para o ensino de língua portuguesa. Sim, depois eu coloco aí para vocês. Aí a introdução em ambas as obras, tanto no livro teórico quanto no livro didático, não houve o trabalho com o caos cômico. Então, como eu estava muito próxima, lendo vários causos, ouvindo causos nas páginas de YouTube, moro numa cidade muito pequena, moro hoje até em um sítio, vocês não vão escutar os galos hoje cantando porque está chovendo aqui, mas não havia ouvido e visto falar sobre o caos e o caos cômico. E comecei a investigar em trabalhos científicos o volume que haveria sobre, porque tira e piada tem muito, mas o caos não tem tanta coisa assim trabalhada, principalmente para a educação básica. Então, isso me surgiu uma curiosidade e virou um projeto de pesquisa e de ensino aí. E o caos, lógico, nós temos causos de terror, causos de suspense. Então, eu estou aqui com uma variante do caos, que é o cômico, tal qual as tiras não são todas humorísticas. E o caos, ele seria eventualmente humorístico nas falas dos professores Ana Cristina Carmelino e Paulo Ramos, porque ele não é de fato humorístico por ter outros tipos de abordagem. A piada, sim, é um gênero humorístico, de fato, mas o caos não. Por isso, essa classificação eventualmente humorística. E a partir das minhas reflexões, eu proponho qual pergunta de trabalho. Como o caos cômico pode ser trabalhado nas aulas de língua portuguesa, uma vez que ele está presente na BNCC, seja pela nomenclatura gênero causo, seja nas habilidades como narrativas orais a serem desenvolvidas durante a educação básica. E aí a minha justificativa para trabalho com esses gêneros é porque ele expõe a nossa cultura brasileira por meio, muitas vezes, do discurso humorístico. E aí, quando a gente
coloca causo no YouTube, a gente tem vários, né? Tem o Rolando Boldrin, e aí nós temos também agora o Mazzaropi, que é muito antigo, mas também tem os causos, e ele tem um museu Mazzaropi, então ele tem bastante material para poder falar dessa cultura brasileira, dos estereótipos, das variantes linguísticas. E, além disso, é um gênero da oralidade e da cultura popular que, infelizmente, vem perdendo a sua notoriedade por causa da televisão, e hoje nem mais por causa da televisão, mas por causa da internet que está nas nossas mãos, nos smartphones. E aí as crianças já nem sabem o que são isso, acham uma chatice ficar em círculo ouvindo histórias das pessoas mais velhas. E trabalhar com o caos é até uma forma de valorizar os nossos idosos. Então, o objetivo é avaliar o potencial didático dos causos cômicos no ensino de língua portuguesa, explorando sua inclusão na agenda educacional, porque, como eu observei, ambos os livros e todos os outros do PNLD de 2020, eu não achei muita coisa sobre humor. Esse foi um capítulo específico e muito menos sobre caos humorístico dos professores e seu impacto na formação de leitores críticos. O referencial teórico é constituído de diferentes abordagens para justificar a adoção do referido gênero na prática docente, e eu sou uma defensora de que os gêneros humorísticos desempenham um papel muito importante, muito significativo no desenvolvimento da leitura crítica, porque a partir dos gêneros de humor você é obrigado, para compreendê-lo, a ler outros tantos gêneros. Então, ele te ajuda, ele te motiva a conhecer outros textos, outras informações. Fiz um recorte aqui de 2 trechos do Antônio Guizzo, que vai falar sobre caos, e da Cláudia Moura Rocha, que vai tratar sobre humor. Então, o primeiro: ademais, em um continente em que a prática da leitura não é um hábito devidamente difundido e incentivado, narrativas de origem popular, tais como o causo, podem oferecer uma atraente porta de entrada ao universo literário aos discentes. Quem lê um texto de humor com proficiência é capaz de ler qualquer outro texto, sendo-lhe possível reconhecer a polissemia, a ironia, os subtendidos, os implícitos e outras 43 técnicas responsáveis pela produção de sentido humorístico. Então, há muito mais por trás de um texto de humor do que simplesmente o fato de fazer rir. E aí, dando continuidade ao meu referencial teórico, eu trouxe aqui 3 habilidades do ensino fundamental 2 e do ensino médio, que vão tratar, então, do causo ou das narrativas orais. É a EF 69 LP 53, né, que contempla aí todo o ensino fundamental 2, anos finais, do 6º ao 9º, contar, recontar histórias, tanto da tradição oral, aí eu destaco o causo, expressando a compreensão e interpretação do texto por meio de uma leitura ou fala expressiva e fluente, gravando essa leitura ou esse conto, reconto, seja para análise posterior, seja para a produção de audiobooks, de textos literários diversos ou de podcasts de leituras dramáticas ou com ou sem efeitos especiais. Já para o ensino médio, a gente tem aí relacionar o texto, tanto na produção como na leitura, escuta, com suas condições de produção, seu contexto sócio-histórico, que é muito relevante no caso do causo de circulação, de forma a ampliar as possibilidades de construção de sentidos. E aí, no caso do humor, a gente tem diversos mecanismos para a produção desse sentido humorístico, e de análise crítica, pensando que o humor é uma forma de denúncia e de crítica social, e produzir textos adequados a diferentes situações. E a outra habilidade para o ensino médio é produzir e analisar textos orais, e aí a gente tem o gênero causo como um texto oral, para também ser utilizado no ensino médio, considerando sua adequação aos contextos de produção, a forma composicional, ao estilo do gênero, a clareza, a progressão temática, a variedade linguística, como também aos elementos relacionados à fala e à sinestesia. Com o que diz respeito a esse projeto, né, a metodologia é uma pesquisa qualitativa, de natureza bibliográfica, documental e posteriormente aplicada nas minhas turmas de ensino médio, leitura crítica e síntese de textos teóricos, análise de livros, integração entre referencial teórico e análise documental para proposição de práticas educativas,
e elaboração de sugestões de atividades pedagógicas fundamentadas, teoricamente, e alinhadas à BNCC, é a minha proposta de trabalho. Os resultados até o momento, né, do pouco que eu já li, já conversei com as minhas turmas, as turmas de 2024, né, do ensino médio, o gênero causo é uma alternativa interessante para o ensino de aspectos estruturais e discursivos da linguagem, ok? Por sua origem ser da oralidade popular, constitui-se como um recurso para o estudo de elementos da narrativa, como enredo, personagem, espaço, tempo, bem como para análise de estereótipos linguísticos e culturais, frequentemente mobilizados para a construção do riso. Além disso, favorece o trabalho com tempos verbais e tipos de discurso. Por fim, o causo permite a exploração sistemática dos mecanismos linguísticos discursivos responsáveis pela produção do efeito sentido humorístico, com quebra de expectativa, jogo de palavra, ambiguidades e por aí vai as 43 técnicas de construção do humor. Por fim, as considerações finais neste momento é que o caos cômico pode haver a ser um recurso capaz de enriquecer as práticas de ensino, valorizando a diversidade cultural e linguística dos falantes de língua portuguesa. A minha maior preocupação neste momento é valorizar as histórias contadas pelas pessoas mais idosas que têm sido esquecidas, até dentro da nossa família, não vou nem falar em termos de comunidade, dentro da nossa família, a gente tem tanto acesso a questões de entretenimento, de prazer nas redes sociais, dos mais novos, e a gente deixa os mais velhos de lado, como se eles já não tivessem mais nada a nos oferecer, já que eles não estão tão conectados a essa era, né, de shorts, de reels e de tudo mais que a rede nos oferece. As minhas referências estão aqui. E, por fim, muito obrigada. Acessem o canal, lá eu tenho análises de causa, algumas sugestões para a sala de aula, linguística, humor e ensino e o meu e-mail aí. Muito obrigada.